chuva fina de março molhava devagar as calçadas de Porto Alegre. Era aquele tipo de chuva tímida, quase uma garoa, que não faz barulho, mas encharca aos poucos, sem avisar. Marina estava parada na frente do supermercado. Tinha 32 anos, 7 meses de gravidez, e naquele momento segurava uma sacola com 3 itens: um pacote de arroz, uma caixa de leite e uma banana que já começava a amarelar demais. Era tudo o que seu dinheiro tinha alcançado naquela tarde. Ela olhava para o céu cinzento, tentando reunir coragem. Não coragem para voltar para casa. Isso ela faria de qualquer jeito, mesmo debaixo de chuva, mas coragem para algo que nunca havia feito na vida: pedir ajuda a um estranho. A poucos metros dela, sentado num banco de praça que ficava ao lado do mercado, havia um homem. Ele devia ter seus 60 e poucos anos, cabelos grisalhos bem aparados, uma barba feita com cuidado. Usava calça jeans simples, uma camisa de flanela xadrez azul e um casaco impermeável puído nos cotovelos. Aos seus pés, uma sacola de pano com algumas compras. Marina o havia notado porque ele estava quieto demais. Não mexia no celular, não folheava jornal. Apenas observava a praça, a chuva, as pessoas passando. Havia algo de sereno naquele homem, algo que transmitia segurança, bondade. Ela não sabia nomear. Por 3 vezes, Marina deu um passo em direção a ele. Por 3 vezes, recuou. O que diriam as pessoas? O que ele pensaria dela? Uma grávida pedindo dinheiro na rua, não era isso que ela estava prestes a fazer? Mas a barriga pesava, o aluguel estava atrasado. O pai da criança tinha ido embora há 4 meses, sem deixar endereço, sem deixar explicação. E Marina estava cansada, tão cansada. Foi quando o homem levantou os olhos e os encontrou com os dela. Não foi um olhar de julgamento, nem de pena. Era apenas humano, como se ele reconhecesse algo nela. Como se dissesse sem palavras: eu vejo você, eu vejo o peso que você carrega. E então, antes que a coragem fugisse de vez, Marina caminhou até ele. Os passos lentos, a respiração presa. Parou a 1 metro de distância. Apertou a alça da sacola com força até os dedos ficarem brancos. E disse, com a voz quebrando no meio: por favor, o senhor poderia me ajudar? O homem não respondeu de imediato. Inclinou levemente a cabeça, como quem espera o resto da história. E Marina sentiu que precisava explicar, justificar, provar que não era aproveitadora. Eu nunca fiz isso antes. O senhor precisa acreditar em mim. Eu trabalho, eu sempre trabalhei. Mas eu perdi meu emprego quando descobriram que eu estava grávida. E o pai da criança, ele foi embora. E eu tenho tentado, tenho procurado trabalho, mas ninguém contrata uma grávida de 7 meses. E o aluguel? Eu preciso pagar o aluguel, senão vou ficar na rua. Eu e meu filho... A voz dela sumiu no final. As lágrimas vieram, silenciosas e quentes, misturando-se com a garoa fria. O homem levantou-se devagar. Não disse nada ainda. Apenas ficou ali, de pé, olhando para Marina com aqueles olhos calmos, como se estivesse pensando. Ou talvez apenas deixando que ela respirasse. E então, finalmente, ele falou. A voz era grave, pausada, gentil. Quanto você precisa? Marina piscou, surpresa. Não esperava que fosse tão direto. Não esperava que ele não fugisse, não desviasse o olhar, não inventasse desculpas. Eu não sei se o senhor pode... Eu preciso de R$ 700. É o aluguel. Mas eu entendo se for demais. Qualquer coisa já ajuda, R$ 700. Ele repetiu, como se estivesse memorizando o número. Então, para a completa surpresa de Marina, o homem abriu a carteira. Era uma carteira de couro gasto, simples, do tipo que se compra em qualquer loja. Ele tirou de lá algumas notas, não muito novas, não muito velhas, e contou com calma R$ 700. Estendeu o dinheiro para ela. Marina ficou paralisada. Olhou para as notas, para o rosto do homem, de volta para as notas. Não conseguia se mexer. Pegue,
ele disse com suavidade. Você pediu ajuda, eu posso dar. Mas o senhor nem me conhece. E se eu não devolver? E se eu estiver mentindo? O homem deu um meio sorriso. Não era de deboche, era quase triste. Como se aquela pergunta o machucasse de algum jeito. Se você estiver mentindo, o problema é seu, não meu. Mas eu não acho que você esteja. Marina pegou o dinheiro com as mãos trêmulas. Sentiu o peso dos papéis, tão leve e ao mesmo tempo tão pesado de significado. Aquilo era o teto sobre a cabeça do filho dela. Era a dignidade. Era a chance de respirar por mais um mês. Eu vou devolver, ela prometeu, a voz firme agora. Eu juro que vou devolver. Eu não sei como, mas eu vou. O homem balançou a cabeça, como se não fosse isso que importasse. Se você conseguir, ótimo. Se não conseguir, também está bem. O importante é que você e seu filho fiquem seguros. E então, ele sentou-se de novo no banco, pegou sua sacola e voltou a olhar para a praça, como se nada tivesse acontecido. Marina ficou ali parada, ainda segurando o dinheiro, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Quem era aquele homem? Por que ele havia ajudado sem pensar duas vezes, sem fazer perguntas difíceis, sem exigir nada em troca? Ela não sabia, não podia saber. Não podia imaginar que estava diante de um dos homens mais ricos do estado. Um bilionário que havia construído um império silencioso, sem aparecer em capas de revistas, sem ostentar. Um homem que naquela tarde chuvosa de março estava simplesmente sentado num banco de praça, fazendo o que sempre fazia quando sentia o peso da solidão, observando o mundo e lembrando-se do que realmente importava. Marina não sabia de nada disso, mas algo dentro dela sussurrou uma verdade antiga, daquelas que nossas avós costumavam dizer com sabedoria. Às vezes, a ajuda chega de onde menos se espera. Antes de continuarmos com essa história, que promete tocar seu coração, gostaria de fazer um convite gentil. Se você está gostando dessa narrativa, se ela está ressoando com algo dentro de você, deixe um like neste vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que aquecem a alma. Inscreva-se no canal, se ainda não o fez, para não perder outras histórias de esperança e humanidade. E, se sentir vontade, deixe um comentário nos dizendo de onde você está nos assistindo. Há algo especial em saber que pessoas de tantos lugares diferentes se reúnem aqui, buscando as mesmas coisas: consolo, beleza, lembretes de que a bondade ainda existe. Agora, voltemos a Marina e ao homem misterioso, porque o encontro deles estava apenas começando. Porto Alegre tem dessas manhãs em que o céu parece indeciso. Não chove forte o suficiente para ser tempestade, mas também não abre o suficiente para ser um dia ensolarado. É uma cidade de contrastes suaves, onde bairros nobres ficam a poucos quilômetros de ruas, onde as pessoas lutam para chegar ao fim do mês. Marina morava no bairro Floresta, num prédio antigo de 3 andares, sem elevador, com infiltração nas paredes do corredor. Não era o pior lugar do mundo, mas também estava longe de ser o melhor. Era um daqueles edifícios que abrigavam trabalhadores, aposentados, famílias pequenas tentando sobreviver com dignidade. O apartamento dela tinha um quarto, uma sala minúscula, uma cozinha onde mal cabiam 2 pessoas e um banheiro com box quebrado. Mas era dela. Ou pelo menos seria, enquanto conseguisse pagar o aluguel. Naquela noite, depois de encontrar o homem no banco da praça, Marina subiu os 3 andares devagar, a mão na barriga, o coração ainda acelerado. Entrou no apartamento, trancou a porta e ficou ali parada no escuro por um longo momento. Então, finalmente, acendeu a luz. Havia tão pouco ali. Uma geladeira velha que fazia barulho demais, um sofá doado pela vizinha, uma televisão de tubo que já não sintonizava metade dos canais. No quarto, um berço desmontado encostado na parede, presente de uma amiga de infância que havia tido filhos anos antes.
Marina colocou a sacola de compras na mesa da cozinha, tirou o arroz, o leite, a banana e então tirou do bolso o dinheiro que o homem lhe havia dado. R$ 700. Ela contou de novo, só para ter certeza de que não havia sonhado. As notas estavam ali, reais, palpáveis. Marina sentou-se na cadeira, devagar, e chorou. Mas não era apenas um choro de alívio, era também um choro de vergonha, de gratidão, de confusão. Por que um estranho havia feito aquilo? Que tipo de pessoa dá R$ 700 para alguém que nunca viu na vida? E mais importante, como ela iria devolver? Porque Marina era assim. Mesmo com tão pouco, ela não conseguia aceitar caridade sem sentir que devia algo em troca. Seu pai, que havia morrido quando ela tinha 15 anos, sempre dizia: "Filha, a gente aceita ajuda quando precisa, mas nunca esquece de retribuir. É assim que a gente mantém a dignidade." Marina havia crescido com essa lição e não ia esquecê-la agora. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no bairro Moinhos de Vento, onde as casas têm jardins imensos e os carros nas garagens custam mais do que a maioria das pessoas ganha em 10 anos, o homem do banco chegava em casa. Não numa mansão, como seria de se esperar de alguém com seu patrimônio, mas numa casa térrea, simples, com fachada de tijolos aparentes e um jardim discreto. Por dentro era confortável, mas não ostensiva. Móveis de madeira sólida, quadros de artistas locais, estantes cheias de livros. Ele se chamava Henrique Tavares da Silva. E sim, ele era dono de uma das maiores construtoras do sul do país. Havia erguido shoppings, condomínios, prédios comerciais. Seu nome estava em contratos milionários, em reuniões de alto escalão, em jantares com políticos e empresários. Mas ninguém saberia disso olhando para ele. Henrique havia aprendido há muito tempo que dinheiro não compra as coisas que realmente importam. Não compra a risada de uma neta, não compra a lembrança da esposa que se foi, não compra a paz de espírito quando se está sozinho à noite. Ele tinha 72 anos. Ficara viúvo havia 8. Seus 2 filhos moravam fora do país, um em Lisboa, outra em Toronto, e visitavam apenas no Natal. As netas cresceram longe, falando outras línguas, vivendo outras vidas. Henrique era, em muitos sentidos, um homem sozinho. E por isso, nas tardes em que a solidão apertava demais, ele saía. Vestia roupas simples, pegava dinheiro, sempre em espécie, nunca cartões que pudessem identificá-lo. E ia para algum lugar público, uma praça, um mercado, uma rodoviária, e observava. Observava as pessoas vivendo, lutando, amando, sobrevivendo. E quando via alguém que precisava de ajuda, realmente precisava, não os aproveitadores, mas as pessoas com aquele olhar de desespero calmo, de quem já tentou tudo antes de pedir, ele ajudava. Nunca disse seu nome, nunca esperou reconhecimento, nunca quis nada em troca. Era apenas sua forma de lembrar que, debaixo de todos os zeros na conta bancária, ele ainda era humano. E naquela tarde, quando viu Marina parada na frente do supermercado, com aquela barriga de grávida e aquele olhar perdido, Henrique soube. Soube que ali estava alguém que realmente precisava. Então deu o que podia dar, e achou que seria só isso. Um encontro, um momento, uma ajuda. Mas às vezes a vida tem outros planos. Às vezes um encontro é só o começo. Marina acordou na manhã seguinte com a barriga doendo. Não era dor de parto. Ela já havia pesquisado o suficiente para saber a diferença. Era apenas o peso. 7 meses de gravidez deixavam o corpo cansado, os pés inchados, as costas doloridas. Ela sentou-se na beirada da cama, devagar, uma mão apoiando as costas. A luz da manhã entrava tímida pela janela, suave, amarelada. No chão, ao lado da cama, estava o dinheiro. Ela havia guardado numa envelope, e o envelope estava ali, como um lembrete silencioso de que ontem não havia sido um sonho. Marina pegou o envelope, contou o dinheiro de novo, ainda eram R$ 700, e respirou fundo. Hoje ela pagaria o aluguel,
Isso era o mais urgente. Mas e depois? O dinheiro acabaria, e ela ainda estaria grávida, ainda não teria emprego, ainda estaria sozinha. O medo voltou, como sempre voltava. Era um medo antigo, que morava no fundo do peito desde que o pai do bebê foi embora. Rodrigo. Esse era o nome dele. Rodrigo, com quem ela havia namorado por 3 anos. Rodrigo, que dizia que queria construir uma família. Rodrigo, que mudou completamente quando ela mostrou o teste de gravidez positivo. Eu não estou pronto para isso, ele havia dito, a voz fria, os olhos evitando os dela. Eu nunca disse que queria filhos agora. Mas você disse que me amava, Marina havia respondido, a voz pequena. E eu amo, mas isso é demais. Eu preciso de tempo. Tempo. Ele pediu tempo e Marina deu. 1 semana, 2, 1 mês. E então, num dia qualquer de novembro, ela voltou do trabalho e encontrou o apartamento vazio. Rodrigo havia levado suas coisas, roupas, livros, o computador. Deixou apenas um bilhete na mesa da cozinha. Me desculpe, eu não consigo. 6 palavras. Era tudo o que ele tinha a dizer sobre 3 anos juntos. Sobre um filho que eles haviam feito. Sobre uma mulher que ele disse que amava. Marina chorou por 3 dias seguidos. Depois, parou, porque chorar não pagava contas. Chorar não colocava comida na mesa. E ela tinha uma vida crescendo dentro dela, uma vida que dependia dela. Então, ela secou as lágrimas, levantou a cabeça e tentou seguir em frente. Mas não foi fácil. Ela trabalhava num escritório de contabilidade, fazendo lançamentos, organizando documentos. Não era um emprego glamouroso, mas pagava as contas. Quando contou para o chefe que estava grávida, ele sorriu de um jeito estranho, um jeito que não era felicidade. Parabéns, ele disse. Mas você sabe que vai ter que se afastar, né? Licença, maternidade, essas coisas. Eu vou precisar contratar alguém temporário. Marina sentiu o estômago afundar, mas disse, eu sei, mas eu volto depois. Claro, claro, ele respondeu. Mas o tom dizia outra coisa. 1 mês depois, ele a chamou na sala dele. Disse que a empresa estava reestruturando, que infelizmente teriam que reduzir custos. Que ela era uma funcionária excelente, mas você entende, né? Marina entendeu. Entendeu que estava sendo demitida porque estava grávida. Mas não tinha dinheiro para contratar advogado. Não tinha forças para brigar. Então pegou suas coisas, agradeceu com a voz trêmula e saiu. Desde então, havia procurado emprego. Tinha enviado currículos para 40, 50 lugares. Ligou para contatos antigos. Foi em entrevistas. E sempre, a mesma reação quando viam a barriga. Ah, entendo. Vamos manter seu currículo aqui, ok? Se aparecer algo, a gente te liga. Nunca ligavam. Marina sabia o que estavam pensando. Ela vai engravidar, ter o bebê, tirar licença, dar trabalho, melhor contratar alguém que não tenha esse problema. Ela não era tola. Sabia como o mundo funcionava, mas saber não tornava a coisa menos dolorosa. E assim, os dias foram passando. O dinheiro foi acabando, o desespero foi crescendo, até aquele dia no supermercado, até aquele homem no banco. Marina levantou-se, vestiu um casaco velho, guardou o dinheiro na bolsa e saiu para pagar o aluguel. Mas no caminho, uma pergunta não saía da cabeça. Quem era aquele homem? Henrique, por sua vez, também acordou pensando naquele encontro. Ele estava acostumado a ajudar pessoas. Já havia feito isso dezenas de vezes ao longo dos anos. Mas havia algo naquela grávida que o havia tocado de um jeito diferente. Talvez fosse o jeito que ela pediu ajuda, com vergonha, mas com coragem. Talvez fosse a barriga, lembrando-o das próprias filhas, de quando sua esposa estava grávida. Ou talvez fosse apenas a solidão, reconhecendo outra solidão. Henrique preparou o café da manhã, pão com manteiga, suco de laranja, um pedaço de queijo, e sentou-se à mesa. A casa estava silenciosa demais, como sempre. Ele pensou na esposa, Beatriz,
Beatriz, que havia sido sua companheira por 42 anos. Beatriz, que morreu de um aneurisma cerebral de repente, sem aviso, sem chance de despedida. Um dia ela estava ali, rindo de alguma bobagem na televisão. No dia seguinte, tinha ido embora. Henrique nunca se recuperou completamente. Continuou trabalhando, cuidando da empresa, cumprindo obrigações. Mas uma parte dele ficou congelada naquele dia. As filhas tentaram ajudar, sugeriram terapia, sugeriram que ele viajasse, sugeriram até que ele começasse a namorar de novo. Mas Henrique não queria nada disso. Não queria refazer sua vida. Queria apenas continuar, um dia de cada vez. Até que chegasse a hora de reencontrar Beatriz, onde quer que ela estivesse. E nessa espera, ele fazia o que podia. Ajudava quem precisava. Dava sentido aos dias. Era sua forma de honrar a memória dela. Beatriz sempre foi generosa. Sempre foi quem via os invisíveis. Henrique, ela costumava dizer, o dinheiro não é nosso. É só uma responsabilidade que o mundo nos deu. E responsabilidade se cumpre cuidando dos outros. Então era isso que ele fazia. Cuidava, à sua maneira silenciosa. E na tarde anterior, ele havia cuidado de Marina. Henrique terminou o café, lavou a louça e pegou o celular. Tinha 3 mensagens do filho, perguntando sobre um contrato. 2 ligações perdidas do advogado. Um e-mail do contador. Ele suspirou. Aquele era o outro Henrique. O Henrique dos negócios. O Henrique que assinava papéis, fechava acordos, movia milhões. Mas hoje ele não queria ser esse Henrique. Hoje ele queria apenas sentar no banco da praça de novo, ver se a moça grávida passava por ali. Marina voltou ao supermercado 3 dias depois. Não porque precisasse de muita coisa. Ainda tinha o arroz, o leite estava durando. Mas porque, estranhamente, queria ver se o homem estava lá. Ela não sabia bem por quê. Talvez quisesse agradecê-lo de novo. Talvez quisesse confirmar que ele era real, que não havia sido um anjo que apareceu e sumiu. Era final de tarde, quase a mesma hora de antes. O céu estava limpo hoje, um azul suave, com nuvens brancas preguiçosas, e lá estava ele, no mesmo banco, na mesma posição, quase. Olhando a praça, as crianças correndo, os idosos caminhando devagar. O coração de Marina acelerou. Ela ficou parada por um momento, indecisa. Seria estranho abordar ele de novo? Seria intrusão? Mas então o homem virou a cabeça e a viu. E sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, mas genuíno. Como se estivesse esperando por ela. Marina caminhou até ele devagar, parou na frente do banco, as mãos na barriga, nervosa. "Boa tarde", ela disse, a voz hesitante. "Boa tarde", ele respondeu. "Como você está?" Eu estou bem. Melhor." Marina respirou fundo. "Eu vim agradecer de novo. O senhor me salvou. Eu consegui pagar o aluguel. Eu não ia conseguir sem o senhor." Henrique fez um gesto com a mão, como se dissesse que não era nada. "Fico feliz que tenha ajudado." "Ajudou muito", Marina insistiu. E então, antes que pudesse se arrepender, acrescentou: "E eu vou devolver. Eu prometi que ia, e eu vou." Henrique inclinou a cabeça. "Não precisa. Eu sei que não precisa, mas eu quero. Meu pai sempre dizia que a gente aceita ajuda quando precisa, mas nunca esquece de retribuir." Algo passou pelo rosto de Henrique. Uma emoção rápida, quase imperceptível. Talvez admiração, talvez tristeza, talvez reconhecimento. Seu pai parece ter sido um homem sábio. "Era", Marina disse, e sua voz ficou mais suave. "Ele morreu quando eu tinha 15 anos. Acidente de trabalho. Mas eu lembro de quase tudo que ele dizia." Henrique ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Sente-se se quiser." Marina hesitou, mas então se sentou ao lado dele no banco, deixando um espaço respeitoso entre os dois. A barriga pressionava contra o casaco. Ficaram ali, em silêncio, por alguns instantes. Não era um silêncio desconfortável. Era apenas calmo.
Dois estranhos dividindo um banco, dividindo um momento. Foi Henrique quem quebrou o silêncio. Quando é que o bebê nasce? Daqui a 2 meses, Marina respondeu, a mão descansando protetoramente sobre a barriga. Um menino. Eu vou chamar ele de Lucas. Lucas, Henrique repetiu como se estivesse testando o nome. É um bom nome. O senhor tem filhos? Tenho. 2 filhas. Mas elas moram longe. Uma em Portugal, outra no Canadá. O senhor deve sentir falta. Sinto, Henrique admitiu. E havia uma tristeza genuína na voz. Mas elas têm suas vidas. É assim que deve ser. Os filhos crescem, voam, constroem seus próprios ninhos. Marina pensou nisso. Pensou no Lucas, que ainda nem havia nascido. Pensou em como seria vê-lo crescer, ir para a escola, talvez um dia morar longe. Deve ser difícil, ela disse suavemente. É, mas a vida é cheia de despedidas, não é? A gente aprende a viver com elas. Outro silêncio. Mas dessa vez, Marina sentiu que havia algo mais que precisava ser dito. O senhor costuma fazer isso? Ajudar estranhos? Henrique sorriu de novo. Aquele sorriso discreto. De vez em quando. Por quê? Ele demorou para responder. Olhou para o céu, para as árvores, para um cachorro que passava correndo atrás de uma bola. Porque eu posso, ele disse finalmente. E porque às vezes um gesto pequeno pode mudar tudo para alguém. E porque eu gosto de lembrar que o mundo ainda tem gente boa. Até eu, que às vezes me sinto muito distante de tudo. Marina olhou para ele com curiosidade renovada. Distante? É difícil de explicar. Mas às vezes a gente pode estar rodeado de pessoas e ainda se sentir sozinho. Às vezes a vida fica tão grande, tão complicada, que a gente esquece o que é simples, humano. Marina assentiu devagar. Ela entendia, de um jeito diferente, mas entendia. Eu me sinto sozinha também, ela confessou, surpreendendo a si mesma. O pai do bebê foi embora. Minha família é pequena e eles moram no interior. Eu tenho algumas amigas, mas todo mundo está ocupado com suas próprias vidas, sabe? E eu às vezes sinto que estou passando por isso tudo sozinha. Você não está, Henrique disse, e havia uma firmeza gentil na voz. Você tem esse menino aqui. Ele gesticulou para a barriga. E você tem forças que nem imagina. Qualquer pessoa que tem coragem de pedir ajuda quando precisa, tem forças. Marina sentiu os olhos arderem. Aquelas palavras, ninguém havia dito algo assim para ela em muito tempo. Obrigada, ela sussurrou. E olhe, Henrique continuou. Se precisar de ajuda de novo, você sabe onde me encontrar. Eu costumo estar aqui, nesse banco, quase toda a tarde, entre 4 e 6. Por quê? Marina perguntou. Porque o senhor vem aqui? Henrique deu de ombros. Porque aqui é onde as pessoas vivem. Aqui é onde a vida acontece. E eu gosto de lembrar disso. Eles ficaram conversando por mais meia hora. Nada profundo, apenas conversas de 2 pessoas se conhecendo. Henrique perguntou sobre a gravidez, se ela estava se alimentando bem, se estava fazendo pré-natal. Marina perguntou sobre as filhas dele, sobre o que ele gostava de fazer. Ele não mencionou a empresa, não mencionou o dinheiro, não mencionou nada que pudesse revelar quem realmente era. E Marina não desconfiou de nada. Para ela, ele era apenas um senhor gentil, provavelmente aposentado, que tinha tempo para sentar numa praça e conversar com estranhos. Quando começou a escurecer, Marina levantou-se. Eu preciso ir, mas eu posso voltar? Amanhã ou depois? Claro, Henrique disse. Será um prazer. E assim começou uma rotina inesperada. Uma amizade improvável. Nos dias seguintes, Marina voltava à praça, sempre no final da tarde. E Henrique estava sempre lá, no banco, esperando. Conversavam sobre tudo e nada. Sobre o clima, sobre notícias, sobre a vida. Ele contava histórias de quando suas filhas eram pequenas. Ela falava sobre os planos para o bebê, sobre os medos, sobre as esperanças. Henrique nunca fez perguntas invasivas. Nunca cobrou nada. Apenas estava ali, presente.
ouvindo. E para Marina, aquilo era mais valioso do que qualquer dinheiro. Porque às vezes o que a gente mais precisa não é de soluções. É de alguém que se importe o suficiente para ficar. Daí, 2 semanas depois do primeiro encontro, Marina voltou à praça com uma sacola na mão. Henrique estava lá, como sempre. Ele a cumprimentou com um aceno e ela se sentou ao lado dele, um sorriso tímido no rosto. Eu trouxe uma coisa para o senhor, ela disse, tirando um embrulho de papel alumínio da sacola. Henrique ergueu as sobrancelhas, surpreso. Não precisava. Eu sei. Mas eu quis. Marina estendeu o embrulho. É um pedaço de torta de maçã. Eu fiz ontem à noite. Não está perfeita, mas minha avó me ensinou a receita quando eu era criança e eu pensei que o senhor talvez gostasse. Henrique pegou o embrulho com cuidado, como se estivesse recebendo algo precioso. Abriu devagar. Dentro, um pedaço generoso de torta, dourada e cheirosa. Marina, ele disse, e pela primeira vez sua voz tremeu levemente. Isso é muito gentil. É pouco perto do que o senhor fez por mim. Não é pouco. Henrique olhou para ela, direto nos olhos. Nunca é pouco quando vem do coração. Ele provou a torta ali mesmo, usando os dedos, sem cerimônia. Fechou os olhos por um momento, saboreando. Está deliciosa, ele disse, e não estava apenas sendo educado. Estava sendo honesto. Marina sorriu, aliviada e feliz. Minha avó fazia melhor, mas eu tento. Está perfeita. Eles comeram a torta juntos, dividindo o pedaço, conversando entre as garfadas imaginárias, rindo de piadas simples. E naquele momento, algo mudou. Não era mais apenas um homem ajudando uma grávida necessitada. Não era mais caridade, era amizade, conexão, humanidade reconhecendo humanidade. Nos dias que se seguiram, as microvitórias continuaram. Marina conseguiu alguns trabalhos temporários. Nada fixo, nada com carteira assinada, mas o suficiente para ir juntando algum dinheiro. Limpava casas 2 vezes por semana, fazia bolos por encomenda, vendia artesanato numa página de rede social que uma amiga havia ajudado a criar. Não era muito, mas era alguma coisa. E sempre que tinha uma vitória, por menor que fosse, ela contava para Henrique. Consegui 3 encomendas de bolo essa semana, ela dizia, os olhos brilhando, e Henrique comemorava com ela, genuinamente feliz. Você é persistente e talentosa. As pessoas estão vendo isso. Ele também compartilhava suas coisas. Pequenas vitórias pessoais que talvez não parecessem vitórias para outras pessoas, mas que eram para ele. Falei com minha filha em Portugal ontem. Conversamos por 1 hora. E como ela está? Bem, feliz. E eu percebi que eu posso deixá-la ser feliz sem me sentir abandonado. Sabe? É um avanço pequeno, mas é um avanço. Marina entendia, porque lidar com solidão também era isso. Pequenos avanços, pequenas aceitações. Um dia, quase 1 mês após o primeiro encontro, Henrique trouxe uma sacola para Marina. O que é isso? Ela perguntou, desconfiada, mas curiosa. Abra. Dentro havia roupas de bebê. Macacões, bodes, fraldas de pano, meias minúsculas. Tudo em cores suaves, amarelos, verdes, brancos. Marina ficou sem palavras. Senhor Henrique, isso é demais, Não é demais, é necessário. Um bebê precisa de roupas. E antes que você diga que vai devolver o dinheiro, essas não contam. São um presente, de um amigo para outro. Marina sentiu as lágrimas virem de novo. Aquelas lágrimas que ela já não conseguia controlar mais, de tão grávida e emocional que estava. Eu não sei como agradecer. Você não precisa agradecer. Você já me deu muito mais do que isso. O quê? Henrique hesitou. Depois disse com uma honestidade crua. Você me deu uma razão para sair de casa. Para lembrar que a vida ainda tem sentido. Para lembrar que ainda existem pessoas boas, pessoas que lutam, pessoas que merecem ter alguém no canto delas. Ele olhou para a praça, para o céu que começava a avermelhar com o pôr do sol. Você me deu companhia. E isso não tem preço.
Marina limpou as lágrimas. Colocou a mão dele na barriga suavemente. Sinta, ele está mexendo. Henrique ficou imóvel, sentindo o bebê se movimentar sob a palma da sua mão. Seus olhos se encheram de água. Oi, Lucas. Ele sussurrou, a voz embargada. Você tem sorte. Sua mãe é uma guerreira. E naquele instante, naquele banco de praça, com o sol se pondo e a vida literalmente pulsando entre eles, dois estranhos que haviam se tornado amigos entenderam uma verdade simples. Às vezes, salvar alguém significa ser salvo também. Mas nem tudo eram dias de sol e torta de maçã. Uma tarde, Marina chegou à praça com o rosto fechado. Sentou-se ao lado de Henrique com um suspiro pesado. O que aconteceu? Ele perguntou imediatamente, preocupado. Marina ficou em silêncio por um momento. Depois disse, a dona do prédio veio falar comigo hoje. Disse que vai aumentar o aluguel, R$ 200 a mais por mês. Henrique franziu a testa. Ela pode fazer isso? Pode. O contrato tem uma cláusula que permite reajuste anual. Eu tinha esquecido. E agora eu não sei como vou pagar. Eu mal estou conseguindo com o valor atual. Com 200 a mais? A voz dela sumiu, engolida pela frustração e pelo medo. Henrique pensou rapidamente. Seu primeiro instinto foi oferecer dinheiro. Resolver o problema imediatamente, como sempre fazia. Mas algo o impediu. Ele olhou para Marina, para aquela mulher que havia lutado tanto, que havia se recusado a ser apenas uma receptora passiva de caridade, que insistia em devolver cada centavo. E percebeu algo. Ela não precisava que ele resolvesse. Ela precisava que ele a ajudasse a encontrar sua própria solução. Quanto você está ganhando por mês agora? Ele perguntou gentilmente. Marina fez as contas mentalmente. Com as limpezas, os bolos, o artesanato, uns R$ 1.200, 1.300 nos meses bons. E suas despesas? Aluguel era 700, agora vai ser 900. Luz, água, umas 200. Comida, 200, 300. Então, ela não precisou terminar. A conta estava clara. Não sobrava quase nada. E se você aumentasse o número de bolos? Henrique sugeriu. Você disse que tem talento, que as pessoas gostam. E se você divulgasse mais, fizesse propaganda? Eu não sei fazer propaganda. Não tenho dinheiro para pagar alguém que faça. Não precisa de dinheiro, precisa de criatividade. Henrique pensou por um momento. Que tal fazer amostras grátis? Deixar em cafés locais, em salões de beleza, com um cartãozinho. As pessoas provam, gostam, encomendam. Marina piscou. Era simples. Por que ela não havia pensado nisso? Eu poderia fazer isso. Mas os cartões, imprimir cartões custa dinheiro. Você pode fazer à mão, ou no computador e imprimir em casa. Não precisa ser sofisticado, só precisa ter seu nome e telefone. As engrenagens na cabeça de Marina começaram a girar. Ela podia fazer isso. Podia aumentar a produção. Podia divulgar melhor. E se não funcionar? Ela perguntou, a insegurança ainda presente. E se funcionar? Henrique rebateu, gentil, mas firme. Marina, você tem medo de tentar porque tem medo de falhar. Mas e se você tentar e der certo? E se você descobrir que é capaz de muito mais do que imagina? Ela olhou para ele, para aquele homem que acreditava nela mais do que ela mesma acreditava. O senhor acha que eu consigo? Eu sei que você consigo. Mas a oposição não veio apenas do aluguel. Veio também de dentro dela mesma. Alguns dias depois, Marina teve uma crise. Uma daquelas crises em que todo o peso do mundo parece cair de uma vez só. Estava no meio da noite. Ela não conseguia dormir. A barriga estava desconfortável. As costas doíam. E, de repente, todos os medos que ela vinha empurrando para longe vieram à tona de uma vez. E se ela não fosse boa mãe suficiente? E se algo desse errado no parto? E se ela não conseguisse sustentar o bebê? E se... Ela chorou até não ter mais lágrimas. Na manhã seguinte, chegou à praça com os olhos inchados. Henrique percebeu imediatamente. O que houve? E Marina desabou. Contou tudo.
Os medos, as inseguranças, a sensação de estar afundando. Henrique ouviu tudo, sem interromper. Quando ela terminou, ele disse: Marina, você sabe o que eu vejo quando olho para você? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Eu vejo uma mulher que está passando por uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode passar. Você está grávida, sozinha, sem emprego fixo, sem o pai do bebê. E mesmo assim, você acorda todo dia. Você trabalha, você luta, você não desiste. Ele fez uma pausa. Você acha que isso é fraqueza? Isso é força, Marina, força de verdade. Não é a força dos heróis de filme que nunca sentem medo. É a força de continuar mesmo com medo, de levantar mesmo quando tudo dói, de acreditar que o sol vai nascer de novo, mesmo na noite mais escura. Marina limpou os olhos, tentando absorver as palavras. Mas e se eu falhar? Você vai falhar, Henrique disse, e foi tão honesto que a surpreendeu. Algumas vezes, em algumas coisas, porque todo mundo falha. Eu falhei. Milhares de vezes. Mas falhar não significa ser um fracasso. Significa ser humano. Ele colocou a mão no ombro dela, gentil, mas firme. E o Lucas? O Lucas não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa de uma mãe que o ame. E eu sei que você já ama ele. Eu vejo isso toda vez que você coloca a mão na barriga, toda vez que você fala dele. Você já é a mãe que ele precisa. Marina respirou fundo, depois mais fundo e mais fundo, e sentiu algo dentro dela se estabilizar. Não completamente, mas o suficiente. Obrigada, ela sussurrou. Não precisa agradecer. É para isso que amigos servem. Estava chegando o 8º mês de gravidez de Marina. O corpo estava pesado, os pés inchavam com facilidade e subir os 3 lances de escada até o apartamento virou uma provação diária. Mas os bolos estavam vendendo. A estratégia de Henrique havia funcionado. Marina deixou amostras em 5 cafés do bairro. Em uma semana, teve 15 encomendas. Na semana seguinte, 20. Ela mal conseguia acompanhar a demanda, mas estava feliz. Estava conseguindo pagar as contas. Estava juntando dinheiro. Estava, pela primeira vez em meses, sentindo que tinha controle sobre a própria vida. E em cada pequena vitória, ela pensava em Henrique, naquele homem que havia acreditado nela quando ela mesma não acreditava. Ela havia, inclusive, conseguido separar R$ 500, quase todo o valor que ele havia lhe emprestado, e pretendia devolver em breve. Numa quinta-feira chuvosa, Marina chegou à praça mais cedo que o normal. Henrique ainda não estava lá. Ela sentou-se no banco, a bolsa no colo, esperando. Foi quando percebeu que havia esquecido algo no mercado. Precisava voltar, mas não queria deixar de ver Henrique. Então teve uma ideia. Tirou um papel e uma caneta da bolsa e escreveu um bilhete rápido. Senhor Henrique, precisei voltar ao mercado. Volto em 15 minutos. Espere por mim, Marina. Ela olhou ao redor, procurando onde deixar o bilhete. Foi quando viu, ao lado do banco, uma placa pequena, discreta, que nunca havia notado antes. Banco doado por Henrique Tavares da Silva e família, em memória de Beatriz Tavares da Silva. Que este lugar seja sempre um espaço de encontro e humanidade. Marina leu uma vez, 2 vezes, 3. Henrique Tavares da Silva. O nome ecoou em sua mente, porque parecia familiar. Ela pegou o celular, abriu o navegador, digitou o nome, e o mundo dela virou de cabeça para baixo. Centenas de resultados, fotos, notícias, artigos. Henrique Tavares da Silva, dono da construtora Tavares, uma das maiores empresas do sul do Brasil. Patrimônio estimado em R$ 2 bilhões. Empresário conhecido por sua discrição e filantropia silenciosa. Marina sentiu as pernas bambarem. Sentou-se de volta no banco, o celular tremendo em suas mãos. Ela abriu uma foto. Era ele, o mesmo homem.
mais jovem na foto, de terno e gravata, ao lado de uma mulher bonita de cabelos castanhos. Provavelmente Beatriz. Mas era ele, inegavelmente, o homem que ela havia conhecido no banco. O homem que lhe deu R$ 700. O homem que conversava com ela toda a tarde. O homem que acreditou nela. Era um bilionário. Marina não sabia o que sentir. Choque, vergonha, raiva por não ter sido avisada? Não, não era raiva. Era confusão e uma estranha sensação de perda, porque de repente aquela amizade, aquela conexão pura, honesta, igual, parecia ter sido uma ilusão. Como ela poderia ser amiga de alguém assim? Alguém que vivia num mundo completamente diferente? Alguém que podia comprar prédios inteiros enquanto ela lutava para pagar o aluguel de um apartamento minúsculo? Marina ficou ali sentada, tentando processar, quando ouviu uma voz conhecida. Oi. Ela levantou os olhos. Henrique estava ali, parado à sua frente, com sua roupa simples de sempre. Jeans, camisa, casaco puído. Mas agora ela via diferente. Via o homem por trás da roupa, o bilionário disfarçado de gente comum. É verdade? Ela perguntou, a voz trêmula. É verdade o que eu li aqui? Ela virou o celular para ele. A tela mostrava uma notícia. Empresário Henrique Tavares doa 50 milhões para hospital infantil. Henrique suspirou. Sentou-se no banco ao lado dela, devagar, como se estivesse cansado de repente. É verdade. Marina não sabia o que dizer. 1000 perguntas se chocavam em sua mente, mas apenas uma saiu. Por que você não me contou? Henrique olhou para o horizonte, para as árvores, para o céu, para qualquer lugar menos para ela. Por quê? Porque quando as pessoas sabem quem eu sou, elas mudam. Elas me olham diferente, me tratam diferente, querem coisas de mim, ou me temem, ou me bajulam. E eu não queria que você fosse mais uma. Marina ficou em silêncio, processando. Mais uma o quê? Mais uma pessoa que me vê como o dinheiro, como o empresário, como o bilionário. Ele finalmente olhou para ela. Marina, quando você me conheceu, eu era só Henrique, um homem sentado num banco, e você foi genuína comigo, não porque eu tinha dinheiro, mas porque eu escutei quando você precisava ser ouvida. Ele fez uma pausa, a voz carregada de emoção. Você me tratou como ser humano, não como uma carteira, não como uma oportunidade. Você fez torta para mim, você compartilhou suas preocupações, você deixou eu sentir seu bebê mexer, e tudo isso porque você gostava de mim, do homem, não do patrimônio. Marina sentiu as lágrimas virem, porque ela entendia, de uma forma que não esperava, mas entendia. E você achou que se eu soubesse ia mudar? Sempre muda. Henrique disse simplesmente. Sempre. Mas eu não sou sempre, Marina respondeu, sua voz ganhando força. Eu sou eu. E o Senhor é o homem que me ajudou quando eu mais precisei, que acreditou em mim, que me deu forças. E isso não muda porque o Senhor tem dinheiro. Isso muda porque o Senhor tem coração. Henrique fechou os olhos e uma lágrima rolou pelo rosto envelhecido. Eu estava com tanto medo de perder essa amizade, ele confessou. Quando você olhou para o celular, quando vi seu rosto mudar, eu pensei, acabou. Ela vai me ver diferente agora. Marina colocou a mão na dele, gentil. Eu te vejo diferente sim, ela disse. E antes que ele pudesse se retrair, completou, eu te vejo maior. Porque você tem todo esse dinheiro, todo esse poder, e mesmo assim escolhe sentar num banco de praça. Escolhe conversar comigo, escolhe ser simples, escolhe ser humano. Ela apertou a mão dele. Isso não te faz menor, te faz maior, muito maior. Henrique abriu os olhos, olhando para ela com uma mistura de surpresa e alívio. Você realmente não está com raiva? Eu devia estar, não sei. Muita gente ficaria, por eu ter mentido, por omissão. Marina pensou sobre isso. Então disse, sabe, minha avó costumava dizer uma coisa. A gente mede as pessoas não pelo que elas têm, mas pelo que elas fazem com o que têm. E o senhor
O Senhor usa o que tem para o bem, para ajudar, para fazer diferença. Ela sorriu, um sorriso genuíno. Então não, eu não estou com raiva. Estou impressionada e honrada, porque um homem que podia estar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa, escolhe estar aqui, comigo, com uma grávida sem dinheiro que faz bolos. Henrique riu, uma risada molhada de lágrimas. Você é muito mais do que isso. Eu sei. E o Senhor também é muito mais do que o dinheiro. Eles ficaram ali, mãos dadas, dois amigos improváveis unidos por algo mais forte que riqueza ou pobreza. Unidos por humanidade. Então, Marina disse finalmente, limpando as próprias lágrimas, o senhor tem um hospital com seu nome? Não, eu nunca quis meu nome em nada. Mas sim, eu ajudei a construir um. E escolas? Algumas. E esse banco aqui é em homenagem à sua esposa? A voz de Henrique ficou mais suave. É, Beatriz. Ela morreu há 8 anos. E ela amava essa praça. Vínhamos aqui juntos quase todo fim de tarde. E quando ela se foi, eu doei o banco. Para que outras pessoas pudessem ter momentos bonitos aqui, como nós tivemos. Marina olhou para a placa de novo, lendo as palavras com um novo significado. Ela parece ter sido especial. Era a melhor pessoa que eu conheci. Ela ficaria orgulhosa do senhor, do homem que o senhor é. Henrique assentiu, incapaz de falar por um momento. Então, Marina se lembrou de algo. Abriu a bolsa, tirou um envelope. Eu ia te dar isso hoje de qualquer jeito, ela disse. Mas agora parece ainda mais importante. Ela entregou o envelope a ele. Ele abriu. Dentro, R$ 500. Marina, é quase tudo que eu devo. Faltam 200, mas eu vou conseguir juntar até o mês que vem. Eu prometi que ia devolver, e eu vou cumprir. Marina, eu não preciso... Eu sei que o senhor não precisa, mas eu preciso. Eu preciso saber que eu consegui, que eu não fiquei dependendo, que eu fui capaz de me levantar. Henrique olhou para ela com uma admiração profunda. Você é uma mulher incrível. Você sabe disso? Eu estou aprendendo, Marina disse sorrindo, com a ajuda de um amigo muito especial. Mês avançado. A barriga estava enorme e ela mal conseguia andar sem ficar sem fôlego. Mas ela continuava fazendo bolos, continuava trabalhando e continuava visitando Henrique na praça, toda a tarde que conseguia. A revelação havia mudado algumas coisas, mas não da forma que Henrique temia. Marina não passou a pedir dinheiro, não passou a tratá-lo diferente. Se algo, ela ficou mais à vontade, porque não havia mais segredos entre eles. E Henrique, por sua vez, abriu-se mais. Contou sobre a empresa, sobre os desafios, sobre a solidão de estar no topo. E Marina ouvia, oferecia sua perspectiva simples, mas sábia. E ele descobriu que aquela era a coisa que mais faltava em sua vida. Alguém que o ouvisse não como empresário, mas como pessoa. Foi numa terça-feira, às 5 da tarde, que tudo mudou. Marina estava sentada no banco com Henrique, mostrando a ele algumas fotos no celular. Fotos do quarto do bebê, que ela finalmente havia conseguido organizar. Está ficando lindo, Henrique comentou. Lucas vai adorar. Eu espero. Falta pouco agora, 3 semanas. Você está pronta? Acho que ninguém está realmente pronto para ser mãe ou pai, Marina disse pensativa. Mas eu estou esperançosa, sabe? Eu estava tão assustada no começo, mas agora eu sinto que vai dar certo. De alguma forma. Vai dar certo, Henrique assegurou. E você sabe que pode contar comigo, para qualquer coisa. Foi quando Marina notou um homem se aproximando. Ele estava de terno, gravata, carregando uma pasta de couro. Tinha uns 40 anos, cabelos bem penteados, expressão séria. Ele parou na frente deles, focando em Henrique. Senhor Tavares? Henrique suspirou discretamente. Ele havia sido reconhecido. Isso acontecia raramente quando estava com roupas simples, mas acontecia. Sim. Senhor, me desculpe incomodá-lo, mas eu sou Maurício Lemos, do escritório de advocacia Lemos em Associados.
Estou tentando falar com o senhor há semanas, mas sua secretária disse que o senhor estava indisponível. E eu soube que o senhor costuma vir a esta praça, então... Henrique levantou a mão, interrompendo. Eu sei quem você é, e eu já disse não. Por favor, respeite isso. O advogado parecia desconfortável, mas insistiu. Senhor, é sobre a proposta de compra do terreno na Zona Norte. Meu cliente está disposto a aumentar a oferta para 80 milhões. É uma oportunidade que... Não, Henrique disse firme. Aquele terreno não está à venda, nunca esteve. Ele vai ser usado para um projeto habitacional, para famílias de baixa renda, não para outro shopping ou condomínio de luxo. O advogado trocou o peso de uma perna para outra, claramente frustrado. Senhor Tavares, com todo respeito, o senhor poderia ganhar muito mais dinheiro. Eu não preciso de mais dinheiro, Henrique interrompeu, e havia uma firmeza na voz que Marina nunca tinha ouvido. Eu preciso fazer diferença. E esse terreno vai fazer diferença. Vai dar casa para 300 famílias. 300. O advogado olhou ao redor como se procurasse aliados. Seu olhar pousou em Marina, notando pela primeira vez sua presença. E quem é a senhora? Ele perguntou, o tom levemente desdenhoso. Foi Henrique quem respondeu, levantando-se e ficando entre o advogado e Marina. Ela é minha amiga, e eu agradeço que fale com respeito. O advogado percebeu que havia cruzado uma linha. Recuou um passo. Me desculpe, eu não quis. Sim, quis, Henrique disse calmo, mas firme. Você quis intimidar, quis pressionar e não funcionou. Agora, por favor, vá embora. O advogado abriu a boca para dizer algo mais, mas então percebeu que havia algumas pessoas parando para observar. A praça, que normalmente era tranquila, tinha agora uma pequena audiência curiosa. Ele fechou a boca, ajeitou a gravata e foi embora sem dizer mais nada. Henrique voltou-se para Marina, que estava olhando para ele com uma expressão entre surpresa e admiração. Você está bem? Ele perguntou. Eu estou, mas aquilo foi incrível. Foi só dizer não. Não, não foi. Foi defender o que é certo. Marina sorriu. 80 milhões, Henrique. Você recusou 80 milhões. Henrique deu de ombros. Dinheiro vem e vai. Mas a chance de fazer algo que realmente importa, essa não aparece todo dia. Foi então que uma senhora idosa, que havia presenciado a cena de uma banqueta próxima, aproximou-se. Ela devia ter uns 70 anos, cabelos brancos, roupas simples. Com licença, ela disse, a voz trêmula, mas clara. Eu não pude deixar de ouvir. O senhor é mesmo o dono da construtora Tavares? Henrique assentiu, cauteloso. Sou. A senhora pegou a mão dele com as duas mãos dela, apertando com força. Meu filho conseguiu uma casa no seu projeto habitacional, no bairro Partenon. Ele estava morando de favor, com 3 filhos, e agora ele tem uma casa de verdade, com escritura, tudo certinho. Lágrimas corriam pelo rosto dela. O Senhor salvou minha família. O Senhor nos deu dignidade. Henrique ficou sem palavras. Ele havia feito dezenas de projetos habitacionais ao longo dos anos, mas raramente via o impacto direto. Raramente conhecia as pessoas cujas vidas ele havia mudado. Eu fico muito feliz em saber disso, ele disse, a voz embargada. Meu neto me pergunta todo dia, vó, quando a gente vai para a casa nova? E eu posso dizer, em breve, meu amor, em breve. E é graças ao Senhor. Ela beijou a mão dele e foi embora, limpando as lágrimas. Marina também estava chorando. Você viu? Ela sussurrou. Você viu a diferença que você faz? Henrique sentou-se de volta no banco, tremendo levemente. Eu sei o que faço, mas às vezes a gente esquece. Fica tão preso nos números, nos contratos, nas reuniões, e esquece que por trás de cada projeto tem gente, tem histórias, tem vidas. Marina pegou a mão dele. Você não esquece. É por isso que você vem aqui, para se lembrar, para ver as pessoas, para sentir que o que você faz importa. Ele olhou para ela, para aquela grávida que havia entrado em sua vida pedindo ajuda e que agora estava ali,
dando a ele algo que todo o dinheiro do mundo não podia comprar: perspectiva, significado, conexão. Você tem razão, ele disse. E você me ajudou a lembrar disso de novo. Mas algumas pessoas haviam se aproximado, reconhecendo Henrique. Algumas queriam agradecer, outras apenas apertar sua mão. E Henrique, sempre tão reservado, sempre tão avesso à atenção pública, deixou. Porque percebeu que aquele momento não era sobre ele, era sobre as pessoas, sobre a humanidade compartilhada. E Marina ficou ali, ao lado dele, observando com o coração cheio. Porque ali, naquele banco de praça, em meio a estranhos que se tornavam menos estranhos a cada segundo, ela entendeu algo fundamental. Riqueza não é o que você tem, é o que você faz com o que tem. É quantas vidas você toca, quantos corações você aquece. E Henrique, bilionário, empresário, homem solitário, era rico de verdade. Não pelo dinheiro, mas pela humanidade. 2 semanas depois, numa madrugada de abril, Marina começou a sentir as contrações. Ela estava em casa, sozinha, e o medo inicial quase a paralisou. Mas então se lembrou de tudo que Henrique havia dito. Sobre força, sobre continuar mesmo com medo. Pegou o telefone com mãos trêmulas e ligou para ele. Henrique atendeu no segundo toque, a voz alerta mesmo sendo 3 da manhã. Marina, é hora, ela disse entre uma contração e outra. O bebê está vindo. Eu já estou indo. Você tem como descer até a porta? Acho que sim. Então desce devagar. Eu te busco em 15 minutos. Henrique não mentiu. Em 14 minutos, um carro simples, não uma limusine, apenas um sedã discreto, parava na frente do prédio. Henrique desceu, ajudou Marina a entrar e seguiram para o hospital. No caminho, ele segurou a mão dela, dizendo coisas tranquilizadoras, lembrando a ela de que era forte, de que ia conseguir. No hospital, ele ficou na sala de espera, e quando 6 horas depois, uma enfermeira veio chamá-lo dizendo que Marina queria vê-lo, Henrique sentiu o coração acelerar como não acelerava há anos. Entrou no quarto. Marina estava deitada na cama, pálida, mas sorrindo. E nos braços, enrolado numa manta azul clarinha, estava Lucas. Quer segurar? Marina perguntou. Henrique aproximou-se devagar. Pegou o bebê com cuidado, como se estivesse segurando algo infinitamente precioso, e olhou para aquele rostinho pequeno, os olhinhos fechados, a boquinha se mexendo. Oi, Lucas, ele sussurrou, a voz embargada. Eu sou o Henrique, um amigo da sua mãe, e vou estar aqui para vocês, sempre. Marina limpou as lágrimas. Henrique, eu não sei como agradecer por tudo, não só por hoje, mas por tudo. Você me salvou, de verdade. Henrique balançou a cabeça, devolvendo o bebê para ela. Não, Marina, você se salvou. Eu só dei um empurrão. A força sempre foi sua. Ainda assim, eu não teria conseguido sem você. Henrique sentou-se na cadeira ao lado da cama. Marina, você me perguntou uma vez por que eu ajudo estranhos. E eu disse que é porque eu posso. Mas a verdade mais profunda é porque ajudar me salva também. Eu estava tão perdido, tão sozinho. E você me deu propósito de novo. Me deu uma amiga. Me fez lembrar que a vida vale a pena. Ele olhou para o bebê. Então, obrigado por ter tido coragem de pedir ajuda, por ter confiado em mim, por ter me deixado fazer parte dessa jornada. Marina estendeu a mão e ele pegou. Amigos para sempre? Ela perguntou. Amigos para sempre, ele confirmou. Nos meses que se seguiram, a vida de Marina mudou de formas que ela nunca teria imaginado. O negócio de bolos cresceu. Henrique não interferiu diretamente. Ele sabia que ela precisava fazer sozinha. Mas ele conectou ela com algumas pessoas, donos de cafés, organizadores de eventos. E Marina, com seu talento e determinação, fez o resto. Em 6 meses ela estava ganhando o suficiente para não só pagar as contas, mas para economizar, para sonhar,
Lucas cresceu saudável e feliz, e Henrique se tornou uma presença constante na vida deles, não como um patrocinador, mas como um avô, um amigo, família. Ele a visitava toda semana, trazia presentes simples, lia histórias para Lucas, dava conselhos quando Marina pedia. E Marina, por sua vez, continuou sendo a luz na vida dele, lembrando-o de rir, de viver, de se conectar. As filhas de Henrique, quando finalmente conheceram Marina numa visita ao Brasil, adoraram. Perceberam que aquela amizade havia trazido de volta o pai que conheciam, o homem alegre, presente, humano. O que você fez com nosso pai? A filha mais velha brincou com Marina num churrasco. Ele está feliz, de verdade. Marina sorriu. Eu não fiz nada. Eu só fui amiga dele. Às vezes, é tudo o que alguém precisa. 3 anos depois, numa tarde de outono, Marina e Henrique estavam sentados no mesmo banco de praça. Lucas, agora com 3 anos, corria pelo gramado, perseguindo pombas e rindo com aquela gargalhada cristalina de criança. Você se lembra do dia que nos conhecemos? Marina perguntou. Como eu poderia esquecer? Eu estava tão desesperada, tão assustada, e eu estava tão perdido. Marina olhou para ele. Você acha que foi coincidência? A gente se encontrar? Henrique pensou sobre isso. Então disse, minha esposa costumava dizer que não existe coincidência. Só pessoas precisando umas das outras no momento certo. Eu gosto dessa ideia. Eu também. Eles ficaram em silêncio, observando Lucas brincar, ouvindo o som do vento nas árvores, sentindo o calor suave do sol. Sabe, Marina disse finalmente, eu paguei toda a dívida, os R$ 700. Você lembra? Eu lembro. Você não precisava. Mas eu precisava, para mim, ela sorriu. Mas eu percebi que existem coisas que a gente não pode pagar de volta. Não com dinheiro, só com vida, com amor, com presença. Henrique assentiu. E você pagou, todos os dias, sendo minha amiga, deixando eu fazer parte da vida do Lucas, me dando um lugar onde eu pertenço. Marina pegou a mão dele, apertando gentilmente. Nós pertencemos um ao outro. Família escolhida. Família escolhida. Henrique repetiu, gostando do som. Sim, é exatamente isso. Lucas correu até eles, o rosto vermelho de tanto correr. Vovô Henrique, vem brincar comigo. Henrique levantou-se devagar. As articulações não eram mais o que eram, e deixou o neto de coração puxá-lo pela mão. Marina ficou ali, observando os dois, e seu coração se encheu de gratidão. Gratidão por ter tido coragem de pedir ajuda. Gratidão por ter encontrado Henrique. Gratidão pela vida que haviam construído juntos, cada um salvando o outro de jeitos diferentes, mas igualmente importantes. E enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa, Marina sussurrou para si mesma as palavras que agora sabia serem verdade. Às vezes, a ajuda chega de onde menos se espera. E às vezes, quando ajudamos alguém, somos nós que acabamos sendo salvos. Esta história não é apenas sobre um bilionário que ajuda uma grávida. É sobre humanidade. Sobre como, no final das contas, não importa quanto dinheiro você tem ou não tem. O que importa é como você trata as pessoas, como você escolhe usar o que tem, como você reconhece que, debaixo das diferenças superficiais, somos todos iguais, todos vulneráveis, todos precisando de companhia, significado, amor. É sobre como a verdadeira riqueza não está numa conta bancária. Está nas conexões que fazemos, nas vidas que tocamos, nos corações que aquecemos. Henrique tinha bilhões, mas estava pobre de propósito. Marina não tinha quase nada, mas estava rica de determinação. E quando esses dois mundos se encontraram, ambos descobriram que tinham exatamente o que o outro precisava: companhia, compreensão, humanidade. E se há uma lição que podemos levar dessa história, é esta: nunca subestime o poder de um gesto gentil.
Nunca subestime o poder de estar presente para alguém. Nunca subestime o poder de ver, realmente ver, a pessoa na sua frente. Porque você nunca sabe quando um encontro casual num banco de praça pode mudar duas vidas para sempre. Você nunca sabe quando a pessoa pedindo ajuda está, na verdade, oferecendo salvação. Você nunca sabe quando dar é, na verdade, receber. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, eu convido você a deixar um comentário. Conte-nos, você já teve um momento onde a ajuda chegou de onde menos esperava? Você já foi essa pessoa que ajudou alguém sem esperar nada em troca? Adoraríamos ler suas histórias, porque cada um de nós tem histórias de bondade, de superação, de humanidade. E quando compartilhamos essas histórias, lembramos uns aos outros de que o mundo ainda é um lugar bom. Ainda é um lugar onde a compaixão existe, onde a gentileza importa. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precise ouvir uma história de esperança hoje. E se inscreva no canal para mais narrativas que aquecem a alma e renovam a fé na bondade humana. E lembre-se, você pode ser o Henrique na vida de alguém, ou pode ser a Marina. Mas em ambos os casos, quando escolhemos a compaixão, quando escolhemos ajudar, quando escolhemos ver o outro como humano, todos saímos ganhando. Até o próximo vídeo. Que você encontre bondade hoje, seja recebendo ou oferecendo. E que nunca esqueça, às vezes a ajuda chega de onde menos se espera. E às vezes somos nós a ajuda que alguém está esperando.